Fala pessoal, prazer, meu nome é Diego Zagonel, eu sou gestor de inovação e negócios digitais e advisor na Cofound. Estou aqui no nosso primeiro episódio, onde eu tive a honra de ser convidado para conduzir, primeiro de muitos episódios que a gente vai trazer para vocês, com muito conteúdo aí sobre inovação, gestão e design. Tá? E hoje eu estou aqui representando o time da Cofound, que é uma aceleradora de negócios, muito focado em empresas em forte estágio de crescimento e empresas que querem se reinventar ou que realmente querem sair do zero para o 100 de maneira mais rápida. Né? E para a gente começar esse assunto aqui e trabalhar esse tema, a gente escolheu uma pessoa muito especial, né? Um amigo nosso aí de longa data, o Elcio Ribeiro, que está aqui com a gente para poder começar o assunto. Né? Eu vou pegar aqui a minha cola, mas o Elcio, né, tem um baita currículo, né? Ele é especialista em design estratégico e branding, né? E branding é o nosso foco hoje, né? Ele trabalha como professor e mentor de startups e, além de tudo, ele é um dos nossos co-associados. Então, seja muito bem-vindo, Elcio, ao nosso primeiro podcast da Primeiro, Cofound, exatamente, estamos lançando já, né? lançando. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui também, compartilhando conteúdo de relevância, parabenizando essa iniciativa, porque a gente percebe que muitas das oportunidades relacionadas a conteúdos, principalmente na área do branding, acaba tendo acesso a um núcleo mais segmentado de empresas. E hoje, como a nossa ideia é levar uma mensagem para um segmento bem específico, que é o branding, focado nas indústrias, focado nas ferramentarias, vejo que é uma oportunidade ímpar de estar aqui e contribuir Legal. com esse processo. Legal, legal. Então, hoje a gente vai falar, para você que está nos assistindo e para você que está nos escutando, sobre branding, né? Mas principalmente branding nas indústrias. Né? Estamos aqui em Joinville, no Agora Tech Park, dentro do Perini, aí o maior parque multissetorial da América do Sul. Base, berço das empresas aí joinvilenses e do estado, e nada melhor do que a gente começar falando de branding para indústrias, né? Então, Elcio, fala um pouco sobre o foco que você pode dar ao trabalhar branding nas indústrias, né? Qual é o foco que você dá e que tipo de indústria aqui da região hoje pode contar com essa estratégia dentro do seu dia a dia para realmente ganhar relevância e acelerar o seu negócio? Legal, eu vejo um movimento interessante que vem acontecendo nesse mercado, tanto das indústrias, as ferramentarias de modo geral, que estão despertando para essas oportunidades voltadas ao branding. Existia no passado assim uma dificuldade muito grande dessas empresas se identificarem com essas metodologias. Porque o design, em muitos casos, ele ficava muito associado a questões criativas, a questões estéticas e visuais. E a empresa, a indústria, muitas vezes ela estava focada no processo e ela estava focada para uma venda mais técnica, uma venda de empresa para empresa. Então, algumas dessas empresas, desses players, acreditavam assim que, olha, eu não tenho tanta dependência do branding porque a minha venda é uma venda técnica. Ou Mas aí seja, o foco só no produto. o foco no produto. Produto acima de tudo, mas que no fundo nem sempre vende. Exatamente. Nem sempre tinha uma estrutura de posicionamento para gerar o valor que nós Uma falamos. mensagem clara ao cliente. Exatamente. E aí nós começamos um movimento de transformar essa visão, de Legal. tirar a visão somente pautada na estética e demonstrar para os empreendedores que hoje o branding ele avança em níveis estratégicos da empresa. Porque branding é um processo de gerenciamento de marca. Isso que eu ia te perguntar, né? Explica para o nosso público, antes de mais nada, o que é o branding. O branding. Eu costumo dizer assim, treinamento, aula e por aí vai, que branding é sintonia. Nada mais do que isso. É você conseguir fazer com que as pessoas dentro de uma corporação elas mantenham um norte entre todos os colaboradores. Então o gestor ele vai adquirir um papel de orquestrar esse processo, que aí envolve a cultura organizacional,
envolve o tom de voz que a marca vai adotar, as práticas de atendimento. Então, fazer com que essa empresa ela se posicione com uma mensagem estruturada e única. Isso é gestão de marca. Quer né? dizer, quando o teu cliente olhar a tua marca, ele escutar sobre a tua marca, você já tenta passar uma visão sobre o teu negócio antes mesmo de você conversar com ele, certo? Exatamente. Mas e na hora do gestor criar essa marca, quais são os aspectos que são importantes ele considerar, que são chave para que nessa comunicação ela seja feita da melhor maneira possível? Ótimo. Eu vejo que as oportunidades são das mais variadas quando a gente fala do início de um lançamento de uma marca. Porque hoje, assim, todo produto, todo serviço, uma ideia pode carregar uma marca. E essa marca, na verdade, ela vai ser uma interface da sua empresa com o consumidor, ou da sua empresa com o seu cliente. Então, os pontos de atenção, eu percebo que qual é a mensagem que a empresa efetivamente ela quer transmitir? Vai ser uma mensagem da telinha para fora, do celular para fora, ou realmente é uma mensagem representativa? O que eu quero dizer com isso é que não adianta eu fazer uma comunicação para fora da empresa, pensar a comunicação fora, super estruturada, e aí quando o consumidor ele tem um problema, ou quando o teu cliente ele tem um problema na entrega, por exemplo, deu um BO, e aí ele liga, ele vai fazer um processo de atendimento, existe uma distorção. Não, uma coisa não conecta com a Não outra. conecta. Né? Aí, O cara viu uma marca linda, maravilhosa, com uma pegada de cliente no centro, mas o exatamente. atendimento é O péssimo. atendimento é péssimo. Então, assim, aí não existe a sintonia que eu comentei. Entendi. Existe um problema de alinhamento entre todos esses elementos que formam o branding, e aí a empresa ela vai ter que realmente fazer um trabalho nesse sentido. Então, o branding não é só a criação de um design de uma marca, um logotipo, um slogan. Passa pela parte cultural da empresa. Onde você, além do desenho, você, na verdade, define boa parte do comportamento da empresa, é isso? Exatamente. Quando a gente fala da questão da marca, aquela que vai para o teu material gráfico, que vai estampar à frente da sua empresa, o que vai para as redes sociais, é um pilar do design, que é o pilar mais criativo e visual. Mas existem outros aspectos do design que envolvem estruturas de gestão, processo, ferramentas que vão contribuir para a solução de problemas. Então, hoje o design ele é um recurso poderoso quando você precisa solucionar uma demanda dentro do seu negócio, e muitas vezes essa solução ela tem que partir de um ponto de vista diferente, porque quando você está lá no chão de fábrica, muitas vezes o teu ponto de vista ele já está viciado. Uhum. E aí a pessoa que vem com um ponto de vista, ela vem com uma referência diferente, ela tem condições de te entregar uma solução com um potencial voltado para comunicação, posicionamento e gerenciamento muito maior do que depender apenas de uma visão mais restrita da tua equipe. Pô, legal. Eu que sou gestor, eu não tinha uma noção da profundidade que o branding ele vai dentro da empresa. Também tinha uma visão um pouco mais superficial disso, mas dá para ver que realmente você tem que fazer um trabalho de ponta a ponta nisso. E aí eu já quero emendar uma próxima pergunta para você, que é, então, ok, branding vai muito além da criação da marca, do slogan. Você tem que, na verdade, construir todo um storytelling da empresa que se comunique com o cliente no mundo real, né? Que não seja só uma historinha. Então, dá para ver que é algo bem complexo de fazer. Você consegue citar para a gente... para trazer isso para o mundo prático, quais ferramentas, quais métodos você aplica quando você entra numa empresa para fazer o processo de branding? Perfeito. Nesse sentido, o design ele pode contribuir com muitos desses métodos e ferramentas. É muito rica assim, o repertório que nós temos para poder gerar resultados. Vou dar um exemplo. Estava atendendo uma empresa, uma indústria, e essa indústria estava com uma dificuldade muito grande de posicionamento. E eu trabalhei com um Canva que ele, mais ou menos, ele era organizado da seguinte forma. Tinha assim, um gráfico para vocês imaginarem. Que ele estabelecia uma relação de tendência e preço.
Então, aquela empresa ela se posicionava com essas duas forças de mercado. E aí eu pedi para os colaboradores, fiz uma dinâmica entre essas pessoas para apontar no gráfico onde que eles se viam enquanto empresas. Então, todo mundo ali do setor de vendas, o pessoal do marketing, até os CEOs, eles tinham um alvo que eles tinham que colocar nesse gráfico. E o curioso é que você, depois do resultado, você tinha pessoas em uma mesma empresa apontando o posicionamento delas, uma falando lá que disputava preço, a outra falando que disputava tendência. Então, assim, olha Quer que... dizer, uma coisa não conectava com a outra Não tinha... dentro dentro dos próprios colaboradores da empresa. Exatamente. Então, assim, ó, qual é o problema ali? É uma falta de posicionamento. Assim, qual é o posicionamento da sua empresa? Ah, nós disputamos em tal mercado. É preço. Não, é preço. Então, nós temos iniciativas e a nossa cultura ela é voltada para essa disputa. Não. Nós não disputamos preço, nós trabalhamos com tendência. Então, é uma outra forma de você se posicionar. Consequentemente, a sua comunicação tem que estar alinhada para esse propósito. Isso cruza bastante com planejamento estratégico, né? Então, quer dizer, quem tem planejamento, quem faz um planejamento estratégico adequado, talvez já tenha um passo a mais dado no sentido de ter um branding bem alinhado também, na tua opinião? Ótimo. O branding, ele representa, costumo dizer que o branding, ele representa gestão, porque o branding é a marca acontecendo, é um processo de gerenciamento dela. Então, a partir do momento que a indústria despertou para isso, onde branding é processo, tudo que eu vou desenvolver dentro da minha corporação, seja para material de comunicar, rede social, design, as práticas que eu tenho dentro da empresa, a cultura organizacional, tudo que eu fizer que vai reforçar esse processo de branding, o propósito e todos os elementos verbais, né, que o projeto ele vai estabelecer, na verdade eu começo a ter alinhamentos relacionados à minha gestão. Então, é ali que eu percebo um ganho incrível, quando o empreendedor ele percebe que investir em branding é investir em processos e estruturação disso dentro da organização. Bom, você falou um ponto aqui que eu vou anotar, acho que até para a nossa dinâmica do podcast, a gente vai colocar aí um sinalzinho aí quando tiver um insight bacana. Como é que é? Branding é a marca acontecendo? É a marca acontecendo. Acho que isso explica bem, né? Porque uma marca é algo estático, né? Então, branding é quando essa marca realmente ela integra a cultura da empresa e ela acontece no dia a dia. Então, ela tem que estar realmente muito bem conectada com a cultura da empresa, senão não funciona. Não funciona. Quando você dá abertura para as pessoas desenvolverem ações de forma desordenada, que não reforça os apontamentos e as diretrizes que o brand coloca, aí você tem, inclusive, muitos recursos sendo alocados que não vai ter o resultado que você estabeleceu no teu planejamento estratégico. Muito bom, muito bom. Então, a marca branding é a marca em movimento. A marca em movimento, a marca acontecendo. Essa dá até para fazer uma camiseta, hein? Boa. Vamos fazer. Por Elcio Ribeiro. Branding, a marca acontecendo. Legal. Mas é real, tipo, ela é um processo que acontece dia a dia. Legal. Dentro das organizações. O Elcio é professor, né? Então isso aqui é uma baita de uma aula para mim, inclusive. Mas vamos levar isso aqui um pouco mais para o dia a dia agora, para quem está escutando, quem está vendo a gente. Casos reais, né? Obviamente não precisa citar as empresas, mas eu acho que o setor é bem interessante. Que setor e que casos reais você pode trazer onde você entrou numa empresa e criou o processo de branding, estabeleceu esse processo e que resultado que isso gerou no final, né? E que setor que aconteceu isso? Legal. Tem um caso muito interessante, impactante que eu trago para vocês. Até apresentei ele hoje de manhã numa outra dinâmica que nós fizemos aqui. Que é uma empresa que vende barra de ferro. Olha que curioso, vou contar uma historinha rápida para vocês. Tá fácil fazer brand de barra de ferro. Então pensa nisso, né? A empresa, qual é o teu produto? É uma barra de ferro. Só que é uma barra de ferro que ela tem que ser vendida por um aspecto emocional.
essa barra de ferro ela é usinada, ela é polida e ela é finalizada como um polidense. É o polidense. Então, aqui em Joinville nós temos essa empresa que ela nasce como uma ferramentaria e produz, hoje ela é considerada a maior indústria de polidenses da América Latina. Mas ela sai do papel de ferramentaria e com o processo de branding, nós estabelecemos um plano de desenvolvimento. É polidense mesmo? Polidense. Aí eu achei que era só parecido. Não, mas os caras vendem polidense. É o próprio polidense. E aí ele tem uma tecnologia envolvida, mas a empresa sempre pautava nos aspectos técnicos. O meu material é diferente, o sistema de acoplamento, de pressão, na estrutura que eu vou instalar. Mas quando nós iniciamos, não era bem assim. Eles tinham uma visão técnica, mas essa parte do envolvimento emocional, dos gatilhos, a venda, nós tínhamos ali um desafio para colocar. Porque a pessoa que compra, nós fizemos uma pesquisa, 98% do público são mulheres. E como é que a mulher ela vai comprar uma barra de ferro com um gatilho emocional? Então o branding foi necessário para aplicar ferramentas. Fizemos pesquisas com os usuários, definimos o persona. Fizemos um trabalho para entender qual é o propósito e a mensagem que a marca tinha que transmitir. Definimos um arquétipo de marca. Quer dizer, entender o cliente antes de mais nada. Antes de mais nada. É um processo no design, a metodologia, ela chama de processo de imersão. Eu entro no teu universo, conheço, me aproprio, né, das tuas práticas e eu vou extrair dali elementos, argumentos específicos para trabalhar convencimento, para trabalhar comunicação de um modo geral. E nós montamos uma sequência de ferramentas que avançou para a definição de um propósito. Então, você que está nos assistindo aqui, faça esse questionamento. O que a sua empresa vende? Mas não pode dizer que é a barra de ferro com uma qualidade de material. Não, aspectos emocionais. No caso deles, nós estabelecemos que a marca vendia uma performance. As pessoas, quando vão praticar esse esporte do polidense, elas querem performar, se desafiar no movimento. Então, ter uma interação com o produto de uma maneira muito emocional. Então, foi construído esse processo com base em ferramentas, apresentado essas diretrizes e hoje a comunicação da marca, para todos os materiais que eles desenvolvem, em algum ponto está reforçando o propósito, que é uma trilha de desenvolvimento que nós criamos para a empresa. Tudo lá é feito com base nesse propósito. Ah, animal. Eu não esperava que você ia trazer esse exemplo, tá? Isso aqui não tava no script aqui. Eu só fiquei pensando, né? A gente está aqui numa cidade industrial, bem tradicional, né? O desafio do engenheiro em criar o produto que vai para um mercado completamente diferente. Então, a conexão entre esses mundos, na verdade, foi o brand que criou. E me diz uma coisa, e resultado, né? E na prática, o que isso gerou de resultado para essa empresa? Importantíssimo, né? Porque a indústria está muito focada também, óbvio, né? Nos números, crescimento, na percepção de marca, reputação. No caso deles, só puxando ainda esse gancho, é muito legal porque acho que muita gente aqui vai se identificar. Os sócios, todos engenheiros homens, para um produto essencialmente feminino. Sim. E aí, o processo foi desenvolvido para mudar essa concepção da marca. Então, hoje, nós, como eu falei, saiu de uma ferramentaria e se transformou na maior indústria de polidense da América Latina. E agora o nosso próximo objetivo na condução do branding é fazer uma disputa com o principal player do mundo. Existe uma marca que ela lidera hoje, por enquanto, as vendas no mundo. Então, nessa consultoria, nós conseguimos aí fazer uma interface com processos de exportação. Hoje, eles já têm polos na Europa e Estados Unidos. Então, vejam, o potencial de um projeto de branding, o impacto que ele pode gerar na realidade de uma empresa. E feito aqui, né? Feito aqui em Joinville. Aqui em Joinville. Com a prata da casa. Exatamente, exatamente. Legal. Então, assim... A gente tem mania, né, de querer buscar soluções fora, querer buscar profissional fora, trazer uma coisa mais de mercado, mais gourmet, muito mais cara, mas quer dizer que tem solução aqui, local. Perfeito. Você falou de resultado, né? Aí até tem uma... Depois eu fiz uma entrevista com o CEO, falei, e qual é o impacto, né, que trouxe para a realidade da sua empresa? O primeiro ponto que ele fala, 31% de crescimento no primeiro ano após a implementação do projeto.
Pô, uma empresa que cresce 31% Quer dizer, deixou de no ano. vender barra de aço e realmente Exatamente. começou a vender, não é nem um produto, né? Começou a vender talvez um sonho, Exato. algo que realmente o pessoal do esporte precisa. É quando a marca ela extrapola o limite do produto e ela passa a ter um significado próprio. Então, não é barra de ferro que eu estou comprando. Estou comprando a performance. Eu já me visualizo fazendo a prática esportiva. Eu estou, de repente, em busca de uma melhor condição física. Então, aquele produto está associado a vários gatilhos emocionais. Mesmo você vendendo para uma indústria, então, no caso, né, a indústria que vende para a indústria, o B2B, é uma pessoa que compra no outro lado. Então, assim, ó, a venda ela continua tendo aspectos técnicos, aspectos de custo-benefício, mas o design e o brand pode influenciar de uma maneira positiva na reputação dessa marca, que vai auxiliar na tomada de decisão, com certeza. Pô, agora eu vou sair um pouquinho do script, porque eu achei interessante e vou explorar um pouco mais Vamos isso, lá, tá? bora. Sair talvez até um pouquinho de Joinville. Então, quando a gente vai para essas marcas globais, vou pegar um exemplo, Apple, iPhone. iPhone não é um produto, na verdade, é status, é muito mais do que as características, até porque o celular, a maior parte dos celulares dos concorrentes, em nível de funcionalidades ou capacidade, às vezes Sim, acaba tendo mais, certo? sim. Então, isso também é branding da marca. E pegando esse caso específico da Apple, na tua opinião, o que eles atingem, o que eles vendem além do produto que está dentro da caixa? A Apple é um caso daquele gráfico que eu estava comentando. É uma empresa, assim, ó, obviamente ela não disputa preço. Ela disputa um mercado de tendência, um mercado de reputação. Então, a pessoa que ela tem um iPhone, que ela tem um MacBook, ela tem algum produto da Apple, na verdade ela vai para uma busca de associação, de reputação. Eu vejo você com o Apple Watch, eu faço uma leitura da sua personalidade. Então é a marca que ela tem uma associação até de valores com a sua própria personalidade. É muito comum você perceber e passa-se a analisar as marcas que você escolhe para consumir. A marca do teu relógio, qual é a mensagem que essa marca ela transmite no seu branding? Aí você vai perceber, poxa, tem muito da match daquilo que eu desejo como evolução, Do personalidade. que você quer transmitir, Exatamente. talvez. Com a que a marca também Querendo ou não, transmite. então são símbolos que a gente escolhe para passar alguma mensagem. Na aula eu costumo dizer que a marca ela te fornece complementos de personalidade. Ó, Sabe legal. quando você Vou escolhe começar a comprar diferente agora as justo? coisas. Sabe quando você tá assim observando um produto, pô, aquela calça, eu vou vestir hoje, qual é a camisa que eu vou vestir hoje para vir aqui trocar uma ideia com você? Teve uma decisão assim, por que essa camiseta e não essa? Por que esse tênis e não aquele? Né? E na indústria, né, voltando ali para o nosso foco, quando eu faço a escolha de o fornecedor A, B e C, quais são os pontos que influenciam? A equipe ela tem que saber trabalhar com esses argumentos. Por que está comprando de você? Não é porque você é um cara legal, a indústria não é assim. Uhum. Você tem que ter uma relevância, uma reputação, sabe? Um atendimento, um acolhimento muitas vezes, e principalmente quando dá os BOs. Né? Então, assim, tive uma dificuldade. Como que aquela empresa ela me dá o suporte? O pós-venda é fundamental. Porque eu puxei aqui para um lado, talvez até B2C, né? Onde você está levando esse produto para um cliente final, que é o caso de um iPhone. Mas e o desafio de você fazer uma venda B2B? Né? Então, como é que você faz branding de uma empresa para outra empresa? O que muda em relação B2B e B2C quando você faz isso? Porque a outra empresa ela não veste a minha marca, ela não, né? Justo. Não. Na tua visão, para as empresas é interessante quando elas enxergam um branding de outra marca, né? Perfeito. Eu comentei que a venda ela é mais técnica, né, no Sim. B2B. Mas dependendo de como você trabalha os seus argumentos, assim, o que a sua empresa vende? Eu vendo um produto de qualidade. Tá, o teu concorrente não tem qualidade? Ele também vai oferecer qualidade. Né? Então, muitas vezes os diferenciais... Porque no fim é um CPF que está fazendo a compra dentro de um CNPJ, né? Então Exatamente. esse cara é influenciável. Ele é influenciável. E assim, ele não quer correr riscos. Então, eu preciso fazer uma compra de um determinado produto, um insumo.
estou avaliando os meus fornecedores. Ok, vou lá num Reclame Aqui, por exemplo. Qual é a reputação da tua marca num Reclame Aqui? Quando a marca ela apresenta problemas no pós-venda, como que ela foi solucionando aquelas demandas que aparecem lá de reclamação, de alguma coisa que deu errado? Qual é o tom de voz que ela está utilizando? Isso faz parte do branding. E em muitos casos, quando você tem essa sinergia na comunicação, você entra no site da empresa, você teve uma interpretação daquilo. Ele já transmitiu ali alguns valores, alguns gatilhos foram trabalhados. Você entrou nas redes sociais da empresa. Opa, tem um respaldo daquilo que foi falado no site. Legal, mas até então eu estou falando de propaganda. Vamos ver como que é a empresa em uma plataforma de reclamação? Como é que está o pós-venda? O meu produto, eu comprei o produto, apresentou um problema. Teve um lote que está na transportadora parado lá no porto. Tem, sabe, um entrave. Não, mas a responsabilidade não é minha, a transportadora. Eu atendi um cliente esse tempo que ele falou, mas o problema não está com a minha empresa, está no transporte, é uma outra empresa. Não, o problema é teu. Por quê? Porque você fez a contratação. A pessoa que está lá na ponta e que decidiu comprar com você, ela não tem essa divisão. Ela não sabe, ela comprou de você, ela pagou, está tudo certo. Ela quer receber um produto e receber com eficiência. Tá, então você está me falando que você é especializado, né? Você tem mestrado, doutorado em design. Mas o que design tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Porque eu acho que as pessoas não conseguem ligar muito bem em uma coisa a outra, né? Eu vejo que as pessoas interpretam muito design pela parte gráfica, visual, Sim. né? Quem faz design desenha alguma coisa. Eu sei que não é, eu trabalho com vários UX, né? E aí é o designer focado em experiência do usuário, né? Que ajuda muito no dia a dia a solucionar problemas, entender o usuário, revisar processo e tudo mais. Mas explica então para a gente agora como que o design conecta todas essas pontas que a gente está falando. Porque a gente está falando aqui de comunicação, a gente está falando de uma marca, a gente está falando de cultura. Tudo isso é design? Tudo isso é design. Eu desafio vocês a apontar uma área que não envolva o design, que não envolve reputação, que não envolve comunicação. Ainda mais no dia que vivemos hoje, que a telinha do celular está ali a todo momento, está no computador do carro, está no teu notebook. A todo momento você está comunicando. Então, sim, as pessoas têm um pré-conceito do design, vinculando muito ele a questões estéticas visuais. Mas o design está em tudo. Ele está no desenvolvimento do teu produto. Ele está na expressão da sua marca nas redes sociais. Ele está na forma com que as pessoas resolvem problemas dentro do teu ambiente empresarial com ferramentas de gestão. Quer ver um exemplo legal? Aqui na universidade, eu ministro aulas no mestrado e no doutorado que é profissional em design. Lá nós temos alunos acadêmicos do design, óbvio, tem uma certa atratividade, mas nós temos engenheiros, arquitetos, empreendedores, gestores, advogados. Eu já orientei um advogado. Ele falou, um advogado buscar uma capacitação na área do design. Mas é óbvio, ele quer se diferenciar e ele quer aplicar na realidade de negócio dele ferramentas e métodos de resolução de problemas que tratam pontos de vista diferentes daqueles que todos os demais utilizam. Então, ter uma atenção para método e ferramentas de design, eu vejo que é um foco bem importante. Uma caixinha de ferramenta no teu dia a dia. Inclusive, tem algumas plataformas que nós indicamos, ela é chamada de toolkit. Então, você vai lá e dependendo... eu preciso fazer um brainstorm dentro da minha empresa. O que você usa? Como é que eu vou fazer? Tipo, reúne a galera e vamos trocar ideia em busca de uma solução? Não. Isso não tem estrutura. Você não vai conseguir chegar a um resultado consistente. Para fazer isso e tantos outras etapas desse processo, existem ferramentas que geram controles e você tem resultados tangíveis que podem ser mensuráveis. Entendi. Então, isso é fundamental. Né? Animal. A gente está, de certa forma, aqui indo para o último bloquinho aqui, mas para tentar fechar um pouco e olhar para frente, vamos falar um pouquinho de tendência. Tá? Então,
Tem todo o processo que você explicou para a gente, mas a gente está aí numa era agora, começando uma era de inteligência artificial muito forte, indústria 4.0. Então, assim, tem muito barulho em volta dessas tendências. Você consegue conectar isso com o brand ou o brand se conecta com isso de alguma forma? Sim, totalmente. Eu vejo que as tecnologias, o design, de modo geral, ele é um dos precursores em utilizar, aplicar, testar, prototipar, tudo aquilo que vem de novidade no mercado, né? E a inteligência artificial é uma área que nós já estamos há bastante tempo desenvolvendo testes. E eu arrisco a dizer que hoje a empresa que não utiliza ferramentas que envolvem, né, a conexão do design com a inteligência artificial, a concorrência para uma que utiliza chega a ser desleal. Você consegue dar um exemplo prático disso, da aplicação da inteligência artificial no design ou em alguma consultoria de branding que você fez? Perfeito. Teve um projeto recente, ele está em desenvolvimento ainda, que nós estamos estruturando o processo de rebrand. A marca ela quer se reposicionar e ela vai desenvolver uma série de estratégias de comunicação. Mas pelo orçamento que a empresa tem para desenvolver esse processo, se eu não tivesse o uso de ferramentas de inteligência, eu teria que trabalhar uma pesquisa mais pontual, regional, investigando alguns players de mercado, desenvolver análises dentro de um tempo estipulado pela folga que eu tenho de projeto e gerar resultados. Mas hoje com a inteligência... Aí acelera isso. Acelera de uma forma incrível. Eu não dependo só de avaliar players locais. Eu posso montar escopo de projeto para analisar a concorrência, a arena de competição nacional e global. E ele me dá isso com uma velocidade incrível, fazendo, inclusive propondo análises que até então eu não teria imaginado. Então, eu vejo que a inteligência ela vem para acelerar esse processo, que antes demandava muitos e muitos Esses dias eu horas fiz de pesquisa. Esses dias eu fiz uma pergunta, eu perguntei para o ChatGPT o que ele sabia de mim, aí eu me assustei. A gente entrega muita informação já para eles, e as empresas também, né? Sim, Então, sim. com certeza é uma fonte aí para consulta, tá? Mas para a gente fechar, e o papo está muito bom, né? Mas a gente tem aí um horário a ser respeitado, mas para a gente começar a fechar aqui, me diz uma coisa. A gente falou ali um case de ferramentaria, né? Essa empresa, ela era uma ferramentaria que fez aí todo um reposicionamento de mercado para conseguir vender, né? Você tem mais algum case que você acha interessante aqui abrir para o pessoal ou uma mensagem final para a gente, quem ainda tem dúvida sobre o que é branding ou como utilizar isso ou como trabalhar isso no dia a dia, que mensagem ou que caso de uso você pode trazer para Perfeito. essa galera? Nós estamos num ecossistema aqui, Joinville, né, região onde todos se conhecem, principalmente no segmento ferramentaria. Então é legal, inclusive, você apontar para as pessoas terem como referência, de repente até conhece e discutir sobre. Esse caso que eu comentei do Polidense é a Gaia Poly, a indústria, que fizemos essa transformação. É um case aberto. É um case aberto. O Gladson, que é o CEO, um dos CEOs, ele é uma pessoa super aberta para trocar ideia e ele é super entusiasta também. A partir do momento que ele descobriu o mundo do branding... Quem sabe já é o próximo aqui na nossa lista. Também Quem sabe já faz o episódio 002. 02. E um outro cliente muito legal, que aqui na região também é uma ferramentaria, que é a Mecatus. E a Mecatus foi interessante que eles estavam focados na parte técnica. E aí o site não estava estruturado, ele tinha apenas uma... Sabe aquelas telas de boas-vindas? Estamos em construção. E aí nós fizemos um processo de rebranding, avançamos para o projeto do site e avançamos para outros pontos de contato. E aí o interessante é que, claro, do ponto de vista técnico, eles não tinham afluência nas ferramentas. Mas aí eu levei mapas, eu levei canvas, e nós fomos, de uma maneira colaborativa, construindo o processo. Então, o legal é que os dois lados ganham, porque eu vou aprender muito sobre a realidade do negócio, mas as pessoas que vão se envolver no projeto, elas aprendem muito sobre as práticas do design. E isso acaba alterando a cultura da empresa, que acaba se direcionando para a inovação,
para o pensamento fora da caixa e para ideias que conectam com resultados, né, mais tangíveis. Legal. Sei que eu já falei que era a mensagem final, mas me veio mais uma última que não é uma pergunta, mas uma constatação. A gente tem aqui no Ágora o Laboratório de Criatividade, né? No Ágora Uni, que é um espaço aí dedicado a processos de design, desenho, criatividade, branding. Hoje, as empresas podem usar esse espaço? Elas podem vir aqui fazer um workshop com você, elas podem vir conhecer. Como que funciona a dinâmica do espaço e o que elas fazem para conseguir ter talvez essa primeira experiência de branding contigo? Eu até recomendo que faça dessa forma. Que venha aqui. Que venha aqui. Porque um dos pontos muito... Sai um pouquinho da caixa. Exatamente. Porque você está ali no teu ambiente e, às vezes, o ponto de vista ele acaba ficando viciado. Então, vou fazer uma prática, já fiz algumas práticas dentro das organizações, mas quando eu tenho a oportunidade de tirar essas pessoas de dentro da empresa e trazer para um ambiente, como você falou, nós estamos aqui no maior parque multissetorial da América Latina, você fazer as pessoas terem a referência, entrar num ambiente que o teu repertório ele vai ampliar, você tem uma atmosfera de inovação, é só andar pelos corredores aqui, você já sente isso. Você incentiva as pessoas a partilhar esse movimento. Então, o laboratório ele acontece aqui dentro do Ágora e as práticas podem ser desenvolvidas, o espaço está totalmente equipado para isso. Então, fazer uma oxigenação da sua equipe de desenvolvimento. Trazer o time gerência, de gestores justo. Botar a galera para escrever post-it, quebrar cabeça. Exatamente. Mas eu acho que o legal, uma estrutura até que eu recomendo, fazer um briefing. Olha, eu gostaria de levar a minha equipe aí. Pega o exemplo dos gestores. Que tema que você quer trabalhar com eles? Legal. Aí nós conseguimos nos preparar. Quais são as ferramentas ideais para eu fazer esse movimento com essa galera? E aí fazer as práticas acontecendo ali dentro, trazendo resultados, discutindo, enfim. Tenho certeza que será produzido insights poderosos para a transformação, a transição que a sua empresa precisa ter. Animal. Elcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que foi uma baita aula aí para mim e para todo mundo que escutou. Obrigado por tudo que você trouxe para a gente. E você, como um co-associado da Cofound, certo? Pode também auxiliar as empresas aí dentro do dia a dia, né? Perfeito, eu que agradeço. É muito bom ter um espaço para poder compartilhar. Eu vejo que tanto na universidade, aqui no Ágora, nós temos diversas iniciativas poderosas que podem impactar o negócio, independente se é indústria, se está no comércio, se está no varejo, enfim. Essas práticas elas têm que ser compartilhadas para que essas empresas tenham uma condição melhor de disputar mercado, né? Fazer um equilíbrio aí com grandes players. Show de bola. Então, muito obrigado. Obrigado pela presença, tá? E com certeza teremos outros aí mais pra frente. Com certeza, só convidar que a gente vem aqui trocar uma ideia. E galera, a gente está terminando agora o nosso horário aqui. Obrigado por quem escutou, quem chegou até aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Laboratório Criativo, sobre a atuação da Cofound, acessa aí www.cofound.com.br. A gente tem site. A Cofound tem site. Acesse as redes sociais, no Instagram, aí o Cofound BR, segue a gente lá. E com certeza você vai poder interagir com o Léo, com a Deia aí, que são quem faz a Cofound acontecer no dia a dia, junto com os co-associados, né? O Elcio é um dos nossos co-associados, para realmente fazer a sua empresa acelerar, transformar, quem sabe ter um rebranding feito aí pelo Elcio Ribeiro, né? Essa seria finalmente ali com chave de ouro, né? Para fechar. É isso aí. Então tá, galera. Obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio do Cofound Podcast. Abraço. Valeu.